manhã aconteceu uma parada muito cabulosa comigo. Eu estava vindo atender uma cliente, eu trabalho próximo de casa e eu estava indo para atravessar a faixa de pedestre. Antes que eu pudesse colocar os pés na faixa, um senhor que parou começou a me xingar dentro do carro, do tipo, achando ruim, porque eu tinha que passar largo, e lá, e não sei o que. Aí eu olhei aquilo e fiquei abismada. Mas eu nunca atravesso a faixa antes que os outros carros também parem. E ele ficou muito indignado. E quando eu coloquei os pés na faixa, ele veio com o carro pra cima de mim pra me atropelar, me assustar, sei lá o quê. E quando ele fez aquilo, foi uma coisa assim que eu fiquei até sem reação. Terminei de atravessar e ele passou me xingando muito, falando um monte de coisa que eu não estava entendendo. E numa reação impetuosa, de muita raiva pelo que ele tinha feito, eu olhei pra ele e gritei, idiota! E aí eu demorei uns segundos para maturar o que tinha acabado de acontecer comigo. E aí quando eu me dei conta do que tinha acontecido, aí eu comecei a chorar. Quem me conhece sabe que eu sou muito chorona. E aí eu comecei a chorar e liguei para um amigo. E aí contei para ele, você acredita que não sei o que, lá. E ele, eu falei para ele, cara, eu vou atender uma pessoa agora. E eu não posso atender ela desse jeito, eu não posso estar com essa cara de choro e não sei o que eu faço? E aí ele pegou e começou a brincar comigo e falou umas coisas para eu sair daquele estado em que eu tava. E automaticamente caiu uma ficha. Eu falei, gente, eu não sei se você sabe, se você já ouviu alguma coisa sobre isso, mas todo pensamento nosso, recorrente, é como se fosse uma oração. Então se eu te perguntar se você faz oração todos os dias, você pode me dizer que faz de manhã, que faz à noite, antes de comer, sei lá, ou talvez você me diga que você não é uma pessoa que faz oração. E eu digo pra você, você faz oração o tempo todo. Todo pensamento é uma oração. E aquilo veio como um gatilho pra mim. Eu falei, cara, que pensamentos eu alimentei em oração, como se fosse uma oração, tá? Que pensamentos frequentes eu tive e que atraiu pra mim essa realidade? Que frequência vibracional eu tava nesse momento que atraiu esse cara tão indignado comigo e que me fez xingar no meio da rua? Gente, foi ridículo. E eu parei pra pensar, eu tava chateada com uma pessoa do dia anterior e eu fiquei maquinando na minha cabeça como é que eu ia brigar com ela, eu fiquei o tempo todo pensando que essa pessoa era uma idiota, que essa pessoa não tinha nada a ver, que era uma estúpida. E eu acabei atraindo a realidade do quase atropelamento do cara muito nervoso, porque a minha frequência vibracional estava muito baixa, eu estava muito afim de brigar. Muito afim de brigar com essa pessoa. E eu fiquei alimentando aquilo, e fiquei alimentando aquele sentimento, porque o pensamento, ele cria, mas é o sentimento que realiza. E todo comando que a gente dá, seja através de uma reação física ou de uma fala, ele se realiza, porque ele já vem desde o pensamento. E aí, na hora veio o gatilho pra mim, conversando com esse amigo. Eu falei, cara, que orações que eu tava fazendo desde ontem e que trouxeram pra mim essa realidade. E aí eu me acalmei, lavei o rosto, mas não teve jeito. Eu cheguei com cara de choro na hora do atendimento e daí eu contei pra minha cliente o que tinha acontecido e tal. Não tem problema ser vulnerável, tá, gente? Demonstrar vulnerabilidade. E eu aproveitei aquela situação que tinha acontecido comigo pra trazer pra ela sobre questão de frequência vibracional. Eu me afinizei com essa frequência baixa, de briga, de não sei o quê, e fiquei em pensamento fazendo oração. Eu vou brigar, eu vou falar o que ele tem que ouvir, eu vou não sei o quê. Um parêntese, tá, gente? Eu tô de TPM. Então eu comecei a alimentar aquele negócio, aquele pensamento, aquilo foi virando um sentimento, e o sentimento foi virando ação. E aí quando eu vi, eu tinha atravessado a faixa e já tinha xingado, cara. Idiota, gente! Quem viu a cena deve ter achado aquilo muito nada a ver. Mas foi. E eu vou falar sobre isso outras vezes com vocês. Eu vou explicar melhor o que é essa parada. Mas a partir de agora, eu quero trazer para sua consciência o seguinte. Tudo que você pensa, você sente. Tudo que você sente acaba virando uma crença. E toda crença é autorrealizável. E eu coloquei na minha cabeça essa crença de que eu não deveria me afinizar com X pessoas assim, assado. Eu comecei a brigar, eu brigava internamente. Eu imaginava cenas brigando e aquilo foi virando um balaio de gato. Com quem que eu briguei, gente? Com a primeira pessoa que apareceu e me encheu o saco. Então, o que eu quero dizer pra você é o seguinte. Quando me veio a consciência isso, de que todo pensamento é uma oração, de que constantemente eu estou fazendo orações positivas ou negativas que criam a minha realidade, e quando eu coloco sentimento nessa realidade que eu criei, isso automaticamente acontece. Não importa como vai ser.
Se eu não vou lá e brigo exatamente com a pessoa que eu estou imaginando que eu vou brigar, eu vou baixar a minha frequência vibracional para brigar com alguém que também esteja disposto. É uma coisa muito doida. Trazer para a consciência e pensar dessa forma acalmou os meus ânimos, me fez entender que não valia a pena e que eu não queria ficar atraindo esse tipo de realidade. Eu fiz uma sessão maravilhosa com a minha cliente, aquilo acabou servindo de aprendizado para nós duas. E eu tô aqui fazendo esse vídeo em total vulnerabilidade para contar um fato que aconteceu comigo e deixar com você 3 pérolas. A primeira vou repetir, todo pensamento é uma oração. Então, o pensamento cria, mas é o sentimento que realiza. O quanto de sentimento que eu coloco nos pensamentos que constantemente eu faço, nas orações que constantemente eu faço. E por fim, toda fala é um comando. Então, que comandos que eu tenho dado para minha vida? Eu espero que essa situação inusitada te ajude também de alguma forma e traga algum insight importante para você. Um beijo.